Salve VVVVV, aqui quem fala é o Tupã, e, antes de começar o capítulo, primeiro, normalmente não faço isso, mas como essa semana não tem capítulo novo, vou aproveitar para fazer um segundo vídeo. Acontece que o primeiro vídeo do capítulo 1127, fiz na correria. Atualmente, ou no tempo contemporâneo, não ando vendo spoiler. O Twitter caiu e no céu azul, ainda não achei ninguém que posta e também não tô procurando, então, não tinha informação nenhuma do capítulo. Bom, o capítulo saiu na sexta à noite ou algo assim. Sei que fiz no sábado, na correria pra postar no domingo e perdi tudo. Sábado à noite que descobri os vários mistérios ocultos no capítulo. O que me lembrou o porquê não faço mais vídeo assim. De qualquer forma, minha ideia é falar um pouco sobre o que deixei passar. Todos os mistérios ocultos e a palavra todos não deve ser considerada. Bom, para começar que, acredito muito na brisa da galera sobre isso não ser uma ilha de gigantes. Tipo assim, já foi dito que nem todos os gigantes vêm de Elbaf, isso quer dizer que próximos de Elbaf existem ilhas povoadas por gigantes, inclusive, o Jaguar de Saul é alguém que não veio de Elbaf. Ou seja, essa ilha fica próximo de Elbaf, no mínimo. Tem outra coisa importante, Elbaf não é uma ilha normal, Elbaf é um continente. Imagino que seja assim, só um continente verdadeiramente grande, poderia abrigar seres vivos como os gigantes, árvores e outros animais em proporções absurdas, e isso é sem contar a árvore Yggdrasil. Beleza que, na visão dos gigantes, pode até ser uma ilha, mas imagino que na visão de humanos, seja um belo continente. Então, resumidamente, imagino que esse grupo foi parar em uma ilha próxima de Elbaf. Agora, finalmente entrando nos mistérios do mangá. Começando nas construções de Lego. Essas peças são de pedra, é possível ver isso quando o gato de coroa destrói parte do prédio. Isso dá forças à teoria que essa cidade não passa de uma maquete e uma maquete nessas proporções só poderia ser a maquete de gigantes. Dito isso, uma coisa que queria voltar atrás. No primeiro vídeo, trato as construções como sendo ok. As casas parecem Lego por serem construções de pedra. Foi o que pensei, diferente das casas de madeira que vimos no arco da Big Mom. Mas agora, só acho que sejam assim por ser um cenário montado para imitar Elbaf. Inclusive, a árvore, a Yggdrasil que aparece, reforça a ideia de que seja uma Elbaf falsa. Primeiro que a primeira aparição da árvore, é mostrado como se ela estivesse muito perto da praia, não diz muita coisa, mas achei válido dizer, e outra o tronco também não parece ser um tronco retorcido, parece ser o tronco de uma árvore comum, só que gigantesca. E o tronco nesse capítulo, além de parecer fino, é retorcido. Beleza aqui, isso poderia ser uma alteração do Oda, claro que poderia ser, mas acho difícil. E falando sobre aparência e proporção, os gigantes que aparecem próximo das abelhas, não parecem ser muito grandes, de fato, mas a proporção do Oda não merecem créditos de confiança. Bom, ainda nessa primeira página, um dos supostos gigantes relata que vai avisar ao Deus do Sol. Mas, desde quando existe um Deus do Sol físico em Elbaf? Se tivesse um Deus do Sol, ele teria aparecido na infância da Big Mom, certo? Big Mom taca o zaralho e o Deus do Sol não aparece em lugar nenhum. Beleza, se passou muito tempo, pode ter surgido um vigarista recentemente nomeado ou é a pessoa que controla essa maquete. Bem, antes de continuar, estou usando a versão oficial aqui, onde o pessoal está chamando um coelho gigante de Deus, o Deus Coelho. Mas não existe coelho gigante em Elbaf, o coelho deveria ser gigante para quem é de fora, certo? O deus porco de Wano, por exemplo, seria só um porco albino em Elbaf, não é? E isso é muito provavelmente outra dica. Os animais são gigantes, as pessoas não. E falando sobre animal gigante, temos o gato de coroa. O gato é claramente um animal comum, ele não parece ser uma espécie inteligente como um mink da vida, ou um rei do mar. Ele é provavelmente o animal de estimação dos donos dessa maquete e por isso é o rei e está no castelo do rei. É algo que eu faria, colocaria meu gato como o rei da minha maquete. E o castelo, apesar de ser grande, ainda não é um castelo para um gigante morar, ele parece até ser pequeno para o gato que acaba destruindo parte do castelo. E nesse momento de destruição, dá pra ver que as janelas possuem proporção humana. E novamente, Oda não merece crédito em proporção, mas é um bom detalhe. E ainda nesse castelo, temos essa transição de página, onde Nami e Usopp caem do castelo, e isso é esquisito. Porque o Oda esconde o que ele não quer que a gente veja. Seria a transformação do gato em leão. Não faz sentido ser, porque ele mostra o inverso 2 páginas depois, né, o leão voltando a ser um gato. Então, ele está escondendo outra coisa que provavelmente colocaria um fim no mistério ou ele quis economizar tinta e papel. E para soltar esse gato de vez, ele comeu provavelmente a fruta do leão e seu retorno à forma de gato é por ter perdido a consciência.
O que deve terminar com ele sendo a montaria do bando. E com isso, entramos no momento em que eu, e mais uma porrada de gente, porque nem fudendo que aconteceu só comigo. Chegamos no momento em que se existisse uma carteirinha de fã, eu teria perdido. Mas antes, temos uma sequência muito intrigante que a princípio pensei ser só um erro de continuidade, mas seria muito erro para um capítulo só. Assim, não é como se o Oda não errasse. No arco mais recente, ele desenha uma espada aleatória na mão do Nusjuro. Ele também esquece de desenhar a espada que o Yamato está levando a pedido do Kinemon. Espada que nem me lembrava o porquê ele estava carregando, porém, são coisas pontuais e isoladas. Mas nesse capítulo é loucura. Começa com a Nami e sua espada que some e aparece em vários momentos. Também tem a bolsa do Usopp que também sumiu. Depois temos o Luffy que de cara já chega louco. Ele evoca a quarta marcha, mas usa a terceira. Além disso, o golpe, não me lembro dele usar um chicote de elefante antes. Parece uma criança tentando imitar o Luffy, que sabe que ele tem a quarta marcha, mas não sabe o que realmente é, saca? Sabe que tem um golpe chamado de chicote, outro de elefante e misturou os dois. Esse Luffy me soa como uma criança brincando e inventando golpes porque é divertido. Enfim, além dessa mistura de técnicas, o Luffy ou o suposto Luffy, aparece sem nada nas costas, depois surge uma espada e finalmente vira um machado. Mas, o que fez eu e outros por aí, perder a carteirinha de fã, foi não termos percebido que o chapéu de palha sumiu. E isso é 99,99% para não dizer que é 100% de certeza, que essa pessoa não é o Luffy. O Luffy só fica sem o chapéu uma vez, que é durante o time skip. Na verdade, também fica na batalha contra o Arlong, mas da mesma forma, ele sabia onde o chapéu estava. As únicas exceções. Então, o Luffy está de boa sem o chapéu é completamente loucura. Não só está de boa sobre o chapéu como não demonstra preocupação nenhuma sobre o navio. E ainda nessa página, tem o detalhe do Zoro que, realmente, ele parece estar encarando o Luffy. De alguma forma ele parece estar desconfiado. Lembrando que o Zoro e a Nami são aqueles que mais conhecem o Luffy. E digo no sentido que, eles como ninguém, sabem o quão apegado ao chapéu o Luffy é. Então, eles deveriam ser os mais desconfiados. Mas beleza, alguma coisa está errada e o Luffy é com certeza um falso que fala mal pelas costas. A Nami, apesar de ter retirado o bastão da bunda, ela tem os Zeus e teoricamente, é a verdadeira. O Usopp não dá pra dizer nada, porque ele não fez nada. O Zoro certamente, ao lado da Nami, é o original. Ele demonstra muita preocupação com o resto do bando, falando como é importante achar o pessoal. E por fim, temos o Sanji, que pra mim, também é um falso e não vale nada. Mas, porque acho que ele seja um impostor. Porque ele não demonstra preocupação nenhuma pela Nico Robin. Como é que ele fala sobre comida quando a Robin está desaparecida? Isso não faz sentido. O Sanji deveria ser o mais interessado em encontrar o navio. Na verdade, bastava usar o haki da observação que possui a capacidade de rastrear mulheres e pronto. Mas enfim, até o momento, temos uma falsa Elbaf, possivelmente uma maquete inspirada na ilha original. Talvez um brinquedo onde o seu ou sua dona está sequestrando pessoas para serem seus bonequinhos de brinquedo. Temos armas e outros itens que somem e mudam de forma, o que faz esse lugar possuir algum efeito mágico. Também tem o chapéu do Luffy que sumiu e isso implica que esse Luffy é um impostor. Então, teoricamente, temos dois impostores. Mas aí, quem criou e controla isso? Essa suposta maquete precisa, se for um brinquedo, ser de uma criança gigante. Mas, uma criança gigante, por mais maluca que seja, não estaria sequestrando pessoas por aí, ainda mais o bando de um imperador. O que sinceramente, depois de um ano, ninguém respeita mais os imperadores. Mas bem, se uma criança não pode fazer, os pais podem. Aí, esses pais têm que ser piratas ou mafiosos do submundo que sequestram humanos para que sua criança brinque. Seria uma ideia até ok, mas o quão poderosas essas pessoas precisam ser. Além de sequestrar parte do bando de um imperador, fez isso no navio de piratas lendários de Elbaf. Uma ofensa elevada à quinta potência. Ou são um grupo muito poderoso que trata imperadores do mar como transeuntes aleatórios ou são pessoas que não leram jornais nos últimos meses. No mínimo, não pode ser gente de Elbaf. Gigantes de Elbaf que não respeitam Dory e Brog, pra mim é loucura. Infelizmente, é no mangá, se fosse na animação, já poderíamos decretar como filler. Como não dá, fica a questão, se o Luffy é um impostor com 99% de chances e o Sanji também, como esses impostores estão sendo criados, será o poder de algum fruto. Também tem o poder da hipnose. Hipnose e imortalidade são os únicos poderes mágicos de One Piece, e não estou falando de Imu. Enfim, vamos ver onde isso vai parar. Você chegou até aqui,
abraço e até a próxima.